Bom dia, pessoal. Vamos estar iniciando as nossas correções referente àquelas, na verdade, seriam 20, mas são 19. Houve só um errinho ali no final, peço desculpa a todos, em relação àquelas 19 questões de GCO, tá? Referente às primeiras provas do SEAG, tá? As provas de 2019, 2020, 2021 foram provas muito mais difíceis as que vieram depois de 2022, 2023 para cá, tá? Então a gente tem um lema: treinamento difícil, combate fácil, pessoal. As questões eram muito mais difíceis. Então, se a gente continuar nessa pegada, nesse treinamento, como nós estamos, tá? Com certeza vai dar certo na prova. Como diz a linguagem aí dos jovens, vai dar bom na hora da prova, tá, pessoal? Vamos então. Treinamento hoje, treinamento de GCO, tá? A gente tem até o simulado para a gente estar treinando até a prova. E vamos com tudo, pessoal. Vamos então. Primeira questão. Pessoal, prova segunda de 2019. Mediante um conflito, tá? Vou acompanhar aqui com a minha apostila e vou passando para vocês alguns mnemônicos que nós criamos. E aí, mesmo que tenham as aulas gravadas, eu vou passar para vocês os mnemônicos que eu criei na época. Principalmente essa parte de sintomas aí, a gente tem um mnemônico bem bacana para isso aí, tá? Já encontrei aqui. Temos um mnemônico bem legal. Então vamos lá. Então aqui, já indo direto, ele está falando de quê? Sintomas dos conflitos, tá? Então, em primeiro lugar, você vai fazer uma questão, você tem que buscar, tá? Palavra-chave, sintoma do conflito. Segundo lugar, você tem que buscar a correta, a que não está correta, a exceto, exceção, tá? E é isso aí. Bem, temos que ter cuidado nessa questão, pessoal. O sintoma do conflito, tá? Eu não vou conseguir só passar a página exata da apostila de vocês, tá? Que a minha apostila é antiga, tá? Aí só ia te pedir para você ter, aspas, esse trabalho, que é um trabalho bom, que aí é um trabalho de pesquisa e automaticamente você vai estar estudando também, né? Quando ele fala sintomas, quando ele fala sintoma do conflito, ele está falando o seguinte, ó: problema de comunicação, hostilidade, inveja intergrupal, problemas interpessoais, tá? Interpessoais. O grande problema aqui é esse, é o B e o C, tá? Ó, hostilidade e inveja intergrupal. Se é intergrupal, vai envolver mais de um grupo, tá? Então isso é sintoma do conflito. Então toma cuidado, porque ele pode trocar aqui como ele fez na questão. Então, hostilidade, inveja intergrupal, que vai envolver mais de um grupo. Então, inter é um prefixo fora. Intra é dentro. Inter é fora. Eu expliquei isso na aula. Dei até uns toquezinhos da geografia, né? Agora, problemas interpessoais. Quando ele fala interpessoais, eu dei um toquinho da psicologia, né? Incompatibilidade de gêneros. É quando uma pessoa não se dá bem com a outra. Isso acontece no ambiente de trabalho, tá? Aí eu fiz o mnemônico seguinte para isso aí, ó. Eu botei assim: falha na comunicação gera hostilidade e inveja intergrupal, provocando problemas interpessoais com escala de arbitragem, ocasionando com escala de arbitragem, vírgula, excessivo surgimento de regras e normas, ocasionando ou gerando baixo moral causado pela sensação de impotência diante das situações, tá? Tem aqueles áudiozinhos que eu gravo, aqueles flashcards, né, sobre isso aqui, tá? Então a resposta disso aqui
A1 é D, tá? Olha lá, problema de comunicação e problemas interpessoais. Ó, problemas interpessoais. Olha lá, ele botou lá na B, ó, problemas intragrupais. Toma cuidado com isso aqui na hora da prova. Tá legal? Beleza, então, show de bola. A gente está ruminando a matéria, tá? 2. Considerando os efeitos negativos, gente. Negativo. Se é negativo, é tudo que joga para baixo. Se é positivo, é tudo que vai propor, aumentar, colaborar. Entendeu? Tudo que vai jogar para cima. Você vai... Tá entendendo? Tá? Efeito negativo, joga para baixo. Positivo é tudo que vai fazer para melhorar, para crescer. Esse é o bizu, tá? Então, a 2. Vamos lá, então. 2. Em um primeiro momento, os efeitos negativos de um conflito se mostram sadios e estimuladores de melhoras, mas no decorrer do tempo gera consequência negativa para a organização. Com certeza, no primeiro momento ele gera aquela aparência de ser bom, mas depois vai gerar problemas. Então, a primeira está certa. 2. Os efeitos negativos de um conflito interferem nos processos de comunicação, sem, contudo, causar problema de... Poxa, se tá gerando problema de comunicação, vai ter problema de barreira. Então essa é falsa. 3. Posicionamento individualista e autofocado, como efeito negativo de um conflito, podem alavancar interesse organizacional? Claro que não. Se o posicionamento tá individualista, é igual aquele caso lá da liderança transacional, gestão de exceção na recompensa contingente. Quando o líder ele começa a condicionar o liderado a trabalhar em prol de dispensa. Ele vai olhar só para quê? Seus interesses individuais. Essa é falsa também. Os efeitos negativos de um conflito não ocorrem nas organizações. Opa, não ocorre e raramente em relação de pessoas? Falso. Ocorre sim. Tá? Então, dê uma estudada nessa parte de efeitos negativos, porque tem questão no banco de questões da EA e os efeitos positivos. Só você entender dessa forma. Efeito negativo aponta para tudo que é negativo. Se mostra sadio no início, mas depois é ruim. Os positivos são aqueles que vão melhorar, colaborar, aumentar. Tá legal? Então, A2, A3. Um soldado de primeira classe procurou seu encarregado para solicitar uma dispensa. O soldado informou que havia discutido com outro militar e que não apresentava mais condições psicológicas de permanecer no expediente. Mediante essa situação, o encarregado determinou que o militar permanecesse no expediente, alegando que ele não era o responsável para solucionar tal situação. A partir da descrição dada, é correto afirmar que o encarregado mostrou a postura de... Então, olha só, de novo, um soldado de primeira classe procurou ser encarregado. Ele solicitou a dispensa. O soldado informou que havia discutido com outro militar e que não apresentava mais condições de permanecer no expediente. Mediante a situação, o encarregado determinou que o militar permanecesse no expediente. Então, o encarregado dele foi lá, o sub, e falou assim: você vai permanecer no expediente, alegando que ele não era responsável por solicitar tal situação. Então, o que aconteceu? A partir da descrição dada, é correto afirmar que o encarregado mostrou-se evitar o controle. Ele não se mostrou interessado. Então, essa parte aqui, ó, você tem que dar uma olhada. É aquela parte de assertividade, ó, 5 posturas assumidas diante de um conflito. Tá? Ele, na verdade, ele evitou o conflito. Quando ele fala que ele não... Disse que não tinha nada a ver com aquela situação, o que ele fez? O sub, né, o encarregado, né, ele se mostrou não assertivo, não colaborativo. Ele não deu importância àquela situação. Ele não atendeu a expectativa das partes envolvidas. Tá legal? Também estudem essa parte aqui, tá? Show de bola? Então, 3B. 4. Toda negociação requer preparação.
não só do gestor, mas também da situação e dos envolvidos. Uma boa preparação possibilita o melhor uso dos argumentos para que os objetivos sejam alcançados. São etapas que permitem a preparação de uma negociação. Gente, olha só, se você vai preparar uma negociação, você vai colocar as pessoas prontas para ouvir. Você vai tentar descontrair o ambiente, definir o propósito, certo? Você vai ter aquele preparo. Então, a 4A. Tá legal? 5. Dentro de uma mesma organização, existem vários setores com vários objetivos, cada qual alinhado com a sua área de atuação, cada um com as suas particularidades funcionais, seus objetivos, metas e procedimentos, que podem ser conflitantes com outros setores. Nesse caso, cabe ao gestor analisar. Então, você tem a figura do gestor, utilizar sua força laboral e produtiva para atingir seu objetivo. É um fator de desentendimento das organizações. O fator principal de desentendimento das organizações aqui é o papel do gerente. Dê uma estudada na questão do papel do gerente, porque tem questão no banco relacionada à questão do papel de gerente, tá? O grande problema aqui é a distribuição dos recursos. Por quê? Porque os recursos são finitos. Lembra que a gente, nas nossas aulas de GCO, a gente sempre fala sobre a questão dos recursos, né? Tá legal? Então, 5B, distribuição dos recursos, certo? Então, ele vai ter que gerenciar isso, tá? Ele vai ter que mentorear isso. 6. A respeito das técnicas de resolução dos conflitos, tá? Técnica pela qual se cria dependência entre as partes com relação à realização de alguma tarefa para alcance dos objetivos. Quando ele fala técnica pela qual se cria dependência entre as partes, ele está estabelecendo metas superordenadas, tá? Então aqui você vai ter sempre o papel do gerente em relação aos seus subordinados. 2. Promove, então a primeira é 2. Agora a segunda, promove a confrontação a fim de identificar o problema e tentar solucioná-lo com base em discussões francas. Então ele vai botar as partes envolvidas frente a frente. 1. Resolução de problemas. Quando envolve compartilhamento de recursos, olha aqui, pode ser a solução mais imediata, porém gera efeitos colaterais. Altamente individualista, tá vendo? O papel do gerente naquela questão anterior. Então essa vai ser 3. Então 6 vai ser D de dado. 7. As escolas também tem questão sobre as escolas no banco de questões, tá? Tomem cuidado. Então vamos ler então. As escolas. No início, olha só. No início era visto como algo danoso às instituições, denotando falta de inabilidade. Então, para a escola tradicional, o conflito ele tinha que ser banido, aniquilado. Não podia ter o conflito. Em seguida, surge a percepção que os conflitos são parte integrante. Palavra-chave da Escola de Relações Humanas. Parte integrante. Não só parte integrante, mas também necessários à instituição. Perdão, vamos voltar aqui. No início era visto como algo danoso às instituições, denotando a falta de inabilidade dos trabalhadores. Essa é a escola tradicional. Em seguida surge a percepção de que os conflitos são parte integrante de qualquer ajustamento de pessoa, cabendo ao gestor medida cabíveis para gerenciá-los. A evolução desse pensamento mostra que os conflitos não são parte integrante. Então, a segunda, a escola de relações humanas, e a evolução desse pensamento mostra que os conflitos não são parte integrante, mas também necessários à escola de interacionista. Então, a primeira é escola tradicional. O conflito é danoso, tem que ser banido. E, quando acontece, é por causa da inabilidade dos seus administradores. O outro é reflexo natural. E a terceira é aquela que vai além. Só você nesse bizu, tá? Então, a 7, D de dado. 8. A 8 é papel do gerente. Gerente, normalmente investido de autoridade funcional, tem um papel fundamental na mediação dos conflitos, visto que institucionais possuem competência necessária para analisar, julgar e decidir. Visando a solução, o gerente
o gerente. É a B. Está atento e monitorar continuamente o ambiente de trabalho, buscando identificar elementos geradores de conflito, concomitantemente, analisar interesse, conflito e relação de poder, com vista a melhor tomada de decisão. 9. Considerando a gestão de conflitos nas organizações, são elementos que caracterizam um conflito bem resolvido. Um conflito bem resolvido vai gerar um acordo com relações amigáveis e aprendizado sobre fatos envolvidos. Isso elementos que caracterizam um conflito bem resolvido. 9D. 10. Olha questão de sintomas de novo, tá? Tá vendo como é que tem no banco de questões? Quando se repete muito, significa dizer que tem no banco de questões, né? A 10. A 10 é B de bola. Problema na comunicação. Problemas intragrupais. Não é problemas intragrupais. É problemas na comunicação e baixo moral. Falta de recurso é sintoma. Falta de transparência. Tá? Então não tem nada a ver. É só você gravar aquele mnemônico. Então, 10B. 11. Os conflitos têm aumentado no passado recente nas grandes organizações. Um dos fatores que contribui para o aumento dos conflitos nas organizações é devido. Então, essa questão aqui eu estava analisando. Olha só. Aqui poderia gerar até mesmo recurso. Por quê? Porque, olha só, você tem dois problemas aqui. A B não é uma interação entre elementos de um grupo de seu líder. Isso aqui tem nada a ver. Isso aqui não vai aumentar, isso aqui vai melhorar. E a D, beleza. Agora, a mais divisão minuciosa. Quando você diminui muitas atribuições entre os elementos do grupo, isso aqui pode aumentar o conflito. Agora, a C também pode gerar também. Menos comunicação pessoal, que está sendo em parte substituída por comunicações eletrônicas. E isso pode também ser um fator de geração de conflito, porque lá nos antecedentes causas, ele também fala sobre a questão da comunicação. Tá? Então, essa 11 aqui, eu marcaria 2, então entraria com recurso. Tá legal? 12. 12 é importante perceber que o alcance de conflito pode requerer diferentes abordagens de tratamento. De acordo com a quantidade de pessoas envolvidas no cenário conflituoso, a estratégia precisará ser adequada para que os efeitos da solução tal. De acordo com o texto nos estudos sobre gestão de conflitos e relações, o conflito intergrupal. Se é intergrupal, vai envolver membros de mais de um grupo. 12D. Ocorre entre membros de 2 ou mais grupos. Tá? Então, dê uma estudada naquela parte ali, né? Conflito pessoal, interpessoal, tá? 12D. 13. Os conflitos estão presentes em uma organização. Reflexo natural. Gente, quando ele falar de reflexo natural, é natural. Escola de Relações Humanas. D. Quando ele falar, vai além. Se ele falar que além de ser natural, ele vai além, é a escola de interacionista. Então, 13D. 14. Olha só. Tá vendo aqui, os conflitos não devem ser previamente classificados como bom ou ruim. Se, em algum caso, o gestor poderá optar incentivar o conflito, estimulando a autocrítica, criatividade e propensão de mudança. Com base nos estudos sobre gestão de conflitos nas organizações, um efeito positivo dos conflitos. Qual é o efeito positivo? Aqui, olha só, olha o que eu falei para vocês naquela coisa de efeito negativo e efeito positivo. Negativo é negativo, positivo vai melhorar. Surgimento de barreira, negativo. Consumo de recurso, negativo. Aparecimento de ideia diferente, coisa negativa. É coisa negativa. Agora, proposição de novas ideias. Caraca, estou propondo novas ideias. Vou melhorar. 14D. 15. Conflito disfuncional. Se o conflito é disfuncional, processo que leva as pessoas a se tornarem impermeáveis. Por estarem defendendo sua própria honra.
ou um interesse muito individualizado. Tornam-se incapazes de refletir sobre fatos diferentes dos seus próprios. Então, de funcionar uma coisa ruim, funcionar uma coisa boa. 16. As pessoas, na 16, na 16 ele fala assim: as pessoas apresentam diferente comportamento diante das situações conflituosas. Esse comportamento pode ser classificado de acordo com duas variáveis, quanto ao nível de assertividade e também quanto à disposição que se tem em colaborar com outra parte envolvida. O cruzamento dessas duas variáveis dá origem a 5 posturas. Com base nessas informações, marca objetiva em que se refere à situação em que a maior preocupação da pessoa é satisfazer seus próprios interesses. Cara, a satisfazer os seus próprios interesses é competir. Competir são situações em que a maior preocupação da pessoa é satisfazer seus próprios interesses, comportamento assertivo, e ao mesmo tempo não estar preocupada com outra parte. O que importa é sair vencedor de uma situação conflituosa. Então, 16A. 17. Qual das alternativas a seguir destaca o comportamento sugerido na participação de terceiros? O terceiro é uma terceira pessoa. Vamos dizer que é um casal, aquilo que eu falei na aula, o casal está em briga. Aí você tem uma terceira pessoa, seja uma autoridade eclesiástica, um pastor, um padre, ou até mesmo um líder no ambiente de trabalho. Um gerente, um líder, o mais antigo. O que ele vai fazer? Ele vai propor ação facilitadora no sentido de que encontre processos eficazes. Perdão. Vamos analisar essa, tá? Papel de terceiro. Vamos lá, vamos analisar uma por uma. Compartilhar informações de forma a não promover. Essa está errada. Se ele quer resolver, delegar função para as pessoas que não possuem autonomia, não. Criação de ambiente e mecanismo que otimizem suas comunicações, D de dado, tá? 17D. 18. Por meio dos estudos, viu-se que as pessoas apresentarão diferentes comportamentos de situações conflituosas. Tá vendo como isso aqui tem questão no banco? Pode ser classificada quanto nível de assertividade. Assertividade relacionada ao grau de importância. Assertividade. Assertividade está relacionada ao grau de importância dado por parte ao interesse que está sendo defendido, tá? Então, assertividade. Colaborativo é quando você atende as duas partes. 19. Vamos lá. 19. Ele está falando dos sintomas, tá? Beleza. Então vamos ver. Escala de arbitragem. É um sintoma de conflito ao qual ocorre intervenção em escalas superiores? Sim. Níveis hierárquicos mais baixos. Verdade. Então, essa é V. Baixa moral causada pela sensação de potência diante das situações e sistema de conflito organizacional. Verdade. Excessivo surgimento de regras e normas não pode ser considerado falso. Problema de comunicação, problemas interpessoais são sintomas. Verdade. Então, verdade, verdade, falso, verdade. Então, verdade, verdade, falso, verdade, 19D. E a última, existe a necessidade que os líderes mantenham um nível de conflito gerenciável para que não se perca o controle das situações. Uma das formas é por meio de técnica de indução. Então, técnica de indução, tá aqui, Segundo Hobbes, existe a necessidade de que os líderes mantenham um nível de conflito gerenciável, ou seja, este conflito estimulado nas organizações deve surgir a partir de variáveis controláveis, para que não se perca o controle das situações, uma das através de técnicas de indução como premiações, para os seus responsáveis, ao passo que aqueles que se mantenham apáticos para serem penalizados, estímulo de discussões de ideias, que ajudam o trabalho. Tá legal? Então, esses são 20 premiações. Pessoal, valeu, show de bola. Sábado que vem, mais treinamento. Vamos para cima. Treinamento difícil, combate fácil.